Olá, meu nome é Arthur e a minha apresentação ela tem como tema grafos e sistemas de informação. A priori, o trabalho ele iria ser relacionado com probabilidade, porém houve mudanças no rumo do trabalho, onde houve um foco maior na parte de grafos e na parte combinatória do nosso assunto. Meu orientador, o professor Dr. Alan Pereira, e uma leve introdução seria o seguinte: uma forma que a gente pode estudar a propagação da informação é via teoria dos grafos e com conceitos de combinatória dentro desse assunto. É uma das formas mais visíveis e interessantes desse tema, certo? E no decorrer aqui do texto, eu vou apresentar algumas ideias dessa teoria de grafos e em seguida a gente vai conectar essa teoria a uma ideia relacionada ao sigilo de informação, que é um dos tópicos principais da apresentação. E aqui nós temos que um grafo ele é um par ordenado. A gente costuma chamar o grafo por G. Então, G igual a VE, um par ordenado, onde o V a gente chama de conjunto, de um conjunto qualquer, e é o subconjunto V2 que a gente considerou no início. O V é o conjunto de vértices e é o conjunto de arestas, beleza? Tudo isso do grafo G. E aí nós temos algumas observações iniciais, que é o seguinte. Costumamos denotar o grafo por G, certo? O conjunto de vértices e das arestas por V de G e A de G, respectivamente. E quando não há uma confusão, quando não tem algo que possa nos confundir dentro desse tema, a gente pode até mesmo omitir o G na notação, como na definição acima que nós temos aqui. Uma outra observação é que uma aresta, então, é dada por um par não ordenado de vértices, beleza? E quando U e V compõem uma aresta, dizemos que os vértices são vizinhos e denotamos ele por U tio V, como nós temos aqui no slide, certo? A gente também pode considerar como sendo vizinhos, conectados, sinônimos desse tipo. Uma outra observação também é que quando não houver um risco de confusão, a aresta, que a gente pode representar dessa forma entre chaves, V, vírgula W, será denotada simplesmente por VW. Ou WV, porque como não é ordenado, a ordem nesse caso aí não importa. E aqui nós já temos o nosso primeiro grafo, que o conjunto de vértices dele é 1, 2, 3, 4, o conjunto de arestas deles é 1, 2, 1, 3, 2, 3 e 3, 4, e ele pode ser representado dessa forma. Lembrando que nessas representações nós temos que as arestas elas estão como sendo segmentos de reta retos mesmo, né? Mas não necessariamente poderia ser assim. Isso aqui é apenas uma representação de um grafo que tem essas características, mas cada aresta poderia ter uma deformidade. Por exemplo, poderia ser algo mais contornado, algo do tipo. Essa aqui é apenas um tipo de representação, certo? Uma das definições principais, né, relacionadas a grafos é o grau. O grau nada mais é do que o número de arestas que incidem sobre um determinado vértice. E a gente considera ela como sendo D de V, certo? E a representação matemática, né, a simbologia dela é essa que nós temos aqui, que é o número de elementos de um determinado conjunto, onde esse conjunto ele é todos os vértices que estão relacionados, todas as arestas que estão relacionadas com um determinado vértice. E aí nós temos duas notações muito interessantes, que é o seguinte: um vértice de grau 0 é dito isolado e um vértice de grau 1 é dito pendente, beleza? E nós vamos para o nosso primeiro teorema, que é um teorema muito tranquilo, que é o seguinte: a soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre o dobro do número de arestas. A simbologia nós podemos ver aqui, que é um somatório do número de graus de um determinado vértice, vai ser 2 vezes o número de elementos do conjunto de arestas, certo? A prova é muito simples e muito trivial de se pensar. Porque quando a gente conta o grau dos vértices, estamos contando as extremidades da aresta somente uma vez, certo? Só que cada aresta ela tem 2 extremidades, como a gente já viu anteriormente. Então, o grau, na verdade a soma do grau dos vértices, ele vai ser 2 vezes o número de arestas totais do meu grafo. Porque eu estou contando ela 2 vezes quando eu conto somente uma dos graus dos vértices, certo? E um corolário, né, uma consequência, é que todo grafo ele possui um número par de vértices de grau ímpar. E a gente pode ver isso com uma redução absurda, né? Porque se o número de vértices... se o número de vértices fosse ímpar, fosse de grau ímpar,
a soma dos graus ela seria ímpar. Só que a gente acabou de ver que a soma dos graus ela é o dobro do número de arestas. E o dobro de um número sempre vai ser um número par. Então não tem como ser um número ímpar a priori, beleza? Então, todo grafo possui um número par de vértices de grau ímpar. Beleza? Uma outra definição é a sequência de graus de um grafo, certo? Que nada mais é que uma sequência não crescente formada pelos graus dos vértices dos grafos. Então, por exemplo, nós temos aqui um grafo onde o maior grau, que é desse grafo aqui do canto, ele é de 4. Né? Ele tem 4 arestas incidindo sobre ele. E aí a sequência vai ser o 4, os outros que são 3 e o último, nesse canto aqui, que é o que só tem 2 como grau. Então essa é a sequência. É uma sequência do número de graus dos vértices não crescente, certo? Que a gente representa entre parênteses. O menor grau de um vértice é o grau mínimo, que é denotado dessa forma. E o maior grau é denotado como ΔG. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia denotar que o grau máximo é 4 e o grau mínimo ele é 2, certo? É o mesmo grafo do slide anterior. E a gente pode denotar que o maior grau é 4 e o menor é 2. Um outro conceito muito interessante é o de vizinhança, certo? Nós temos a vizinhança aberta e a vizinhança fechada. A vizinhança nada mais é do que o seguinte: a vizinhança de um vértice ela é o conjunto de vértices adjacentes a ele, ou seja, são todos os vértices que estão conectados por aresta a ele, certo? E a vizinhança fechada é a vizinhança aberta, incluída o próprio vértice que nós estamos considerando no início. Então, por exemplo, nessa imagem que nós temos aqui, o V1, V2, V3, V4, V5 e V6, como sendo o nosso conjunto de vértices, a nossa vizinhança aberta do vértice V1 vai ser o vértice V3, V4 e V6, porque são eles que estão conectados por arestas ao nosso vértice V1, certo? E se a gente fosse considerar a vizinhança fechada, seria V3, V4, V6, como é a aberta, e o próprio V1, certo? Aí nós temos algumas perguntas muito interessantes relacionadas a esse grafo. A primeira delas é, uma aresta, ela pode se ligar um vértice a ela mesma? E sim, pode. É o que a gente chama de laço, ou também a gente considera também como loop. Um dos nomes usados é loop, certo? Então, a gente pode pegar um exemplo, como nós temos aqui abaixo, onde a gente construi um grafo, que ele tem um conjunto de vértices, que é o 2, 3, 4, 5, 6, e 2 vértices estão ligados quando estiver um divisor comum diferente de 1, certo? Como nesse exemplo aqui. Uma outra pergunta é o seguinte: 2 vértices podem estar ligados por mais de uma aresta? E sim, eles podem sim. Nesse caso a gente usa um nome especial de multigrafo, certo? Grafos sem laços ou arestas múltiplas são chamados de grafos simples e são os grafos que nós comumente usamos, né? Os grafos mais utilizados dentro desse estudo, dessa teoria, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, do multigrafo, onde nós temos 2 vértices ligados por mais de uma aresta, poderia ser um exemplo onde uma mesma pessoa, poderia ser um mapa, por exemplo, onde cada vértice poderia ser uma região como um bairro, como uma cidade, e cada aresta poderia ser uma estrada. E nós poderíamos ter uma estrada indo e uma estrada voltando que conecta essa cidade. Não somente uma apenas, como nós temos exemplos no nosso cotidiano, em todo o nosso mundo. Nós temos uma outra questão também, é o seguinte: a figura a seguir, ela mostra um grafo ou 2 grafos? E depende, ela pode ser apenas um grafo ou ela pode ser também considerada como 2 grafos, depende do contexto em que ela está inserida. No caso do contexto onde nós temos apenas um grafo, nós teríamos uma situação onde esses 2 grafos eles são desconexos, né? Eles não estão ligados um ao outro. Isso poderia representar muitas coisas do cotidiano, como, por exemplo, o grafo da esquerda ser as informações bancárias de um determinado usuário de um banco, e as informações do lado direito são informações que não estão relacionadas com essa do banco. E elas, teoricamente, não poderiam se conectar, certo? Porque nós teríamos um vazamento de informação, algo do tipo. Então, depende. Quando a gente olha para um grafo, como esse aqui, por exemplo, a gente pode olhar para ele como sendo apenas um grafo ou 2, depende do contexto, certo? E aí nós chegamos aqui na questão final de sigilo de informação, que basicamente a gente pode utilizar um grafo como sendo uma rede em que a informação ela viaja, em que a informação ela flui. E a estrutura dessa rede
ela pode ser representada por meio das ligações entre os vértices. Então, a gente pode olhar essa situação de sigilo de informação como sendo um grafo. Uma informação, ela é considerada sigilosa quando nem todo usuário da rede possa acessá-la. Ou seja, a gente pode interpretar essa situação como sendo vértices diretamente ligados que compartilham uma informação, mas aqueles que não estão ligados não compartilham. E desse jeito a gente consegue garantir o sigilo da informação. A gente pode garantir que o sigilo da informação ele pode ser uma tarefa de determinar arestas de um determinado grafo. Certo? E com isso a gente encerra a apresentação.